Sem dúvida alguma, a fala do Lula não foi das melhores, né? Não ajuda, certamente, em um contexto, em um momento em que o Brasil busca resgatar a sua credibilidade internacional. O Lula tem apostado muito na política externa, nesses 5 primeiros meses de governo, tentando justamente recuperar, né, muito da visibilidade que tivemos, né, com ele próprio no Planalto nos anos 2000, né? Mas são declarações que causam alguma confusão, né, algum desconcerto, podemos dizer, né? Ele assume o poder no Brasil em janeiro, mostrando-se muito comprometido com a democracia, né? Justamente, né, por conta de todos os agravos praticados, né, no país contra as franquias democráticas. Nós tivemos os lamentáveis episódios, do 8 de janeiro, né, com a invasão da sede dos três poderes, e ele, de alguma maneira, sugere, né, no encontro com o Maduro no dia de ontem, né, que a Venezuela é uma democracia legítima, né, e que tudo, né, o que se diz acerca do país, né, faz parte de uma construção de narrativas de adversários, né? Ele não mencionou quais seriam, mas, né, claramente fica aí a sugestão na sua fala de que os Estados Unidos fazem parte desses adversários, né? Então, né, não é certamente o tom, né, ou a fala que ajuda o Brasil a resgatar a sua legitimidade internacional depois de anos tão confusos, né, em política externa, né? Vimos algo parecido há algumas semanas, como você bem colocou, né, na viagem dele à China, né, quando de alguma maneira sugeriu ali, né, que Rússia e Ucrânia teriam culpa compartilhada e equivalente, né, pelo conflito, né? Então são falas de improviso, né, que certamente, né, vão de encontro, né, a essa busca por uma projeção, né, mais ampla do Brasil no mundo, né, e inclusive, né, a tentativa brasileira de se colocar, por exemplo, né, como um líder da região latino-americana, né, um sonho antigo que usamos como plataforma, inclusive, né, na busca por um assento permanente no Conselho de Segurança, né? Nada disso ajuda na imagem do país, Diego. Ah. Oi, Boa Chico. noite, professor. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Professor, essa fala, como o senhor acabou de falar, né, como o senhor acabou de dizer, essa fala de Lula sobre Maduro vem logo depois de alguns tropeços lá, em declarações sobre a guerra da Ucrânia e em outros temas que ele abordou em outras visitas, visita à China e à Europa. Esses tropeços seguidos, essa fala sobre Maduro aqui no Brasil, que embaça um pouco o evento em que o Lula poderia pontificar como mais uma vez unindo a América Latina, e aí essa fala dele acaba se sobrepondo, sendo o assunto mais comentado do que o próprio resultado do encontro. Ao que o senhor atribui? O senhor acha que é uma visão de Lula que já está anacrônica, ou o Lula está destreinado, está enferrujado quanto às falas sobre a política internacional? Porque, diante da habilidade reconhecida de Lula em se comunicar, isso causa ainda mais espanto, né? E ao que o senhor atribui esses erros tão frequentes? Chico, o Lula é uma figura muito dada a histrionismos, né? Ele gosta, às vezes, de pontuar, né, algumas frases, né? Ele se vale da retórica e nem sempre o faz de maneira feliz, podemos dizer, né? Mesmo, né, nos anos 2000, né, quando, de fato, ele conseguiu colocar o Brasil numa situação internacional de grande destaque, ele cometia ali algumas escorregadas importantes, né? Em certa viagem à África, por exemplo, ele chegou a sugerir, né, que nem parecia uma cidade africana, né, tal qual a limpeza e a organização, por exemplo, né, da cidade do país. Quer dizer, ele de vez em quando comete, né, falando de improviso, né, alguns equívocos graves que causam, né, mal-estar, né, causam algum constrangimento, né. O problema é que ele vem buscando, claro, galgar, né, posições em termos de visibilidade. Ele tem retomado uma diplomacia presidencial, Chico, muito ativa, né, e isso acaba colocando ele muito nos holofotes, né, o que exige, né, doses mais generosas de responsabilidade, de cautela, de prudência, né. A diplomacia presidencial, quando muito ativa, ela traz seus riscos, né, e é o que temos visto, né. Ele está aparecendo demais, ele está se colocando em várias vitrines, em espaços de grande destaque, né, convocou essa reunião agora de lideranças sul-americanas para Brasília, né, então ele está no alvo, está no holofote, né, e acaba, de alguma maneira, né, cometendo, né, declarações que são contraproducentes para a sua imagem como estadista e para a própria credibilidade internacional do Brasil. Eu não acho que seja, né, falta de treinamento, ele seja enferrujado, né? O Lula sempre foi dado muito, né, a esses histrionismos, a excessos, né? É uma figura um pouco megalomaníaca em termos de política externa, né? Gosta de uma pirotecnia em termos de política internacional, né? Então não foge muito do que o padrão Lula de ser,
né, do ponto de vista de política externa e de política internacional, né? Isso, às vezes, claro, causa constrangimentos e certo desconcerto, o que vimos aí nas declarações no dia de ontem, né? Ele sempre tenta, Chico, acho que esse é um ponto importante, né, afirmar a autonomia brasileira, né? Então ele busca celebrar sempre essa autonomia, o Brasil não tem que prestar contas a ninguém, né? Já nos anos 2000 ele se encontrava, por exemplo, né, com Muammar Gaddafi, né, e celebrava a figura do Gaddafi, né? Houve uma cúpula em Brasília em 2005, América dos Países Árabes, ele levantou a mão do Gaddafi de um lado, do Chávez de outro lado, que já eram figuras muito contestadas no Ocidente, mas ele queria com aquilo demonstrar sua autonomia, um Brasil autônomo, né, que não tem que prestar contas aos Estados Unidos nem a nenhum outro Estado. E agora é mais ou menos a mesma toada, né? Ele se encontra com o Maduro, né, celebra efusivamente o Maduro, até de forma exagerada, né, tendo em vista o caos na Venezuela na última década, né, e é uma tentativa de mostrar, né, a autonomia para o mundo, um Brasil, né, que na sua visão não tem que prestar contas a ninguém, o que não significa dizer, né, que não tenha que ter doses de cautela e de prudência, né, no agir do presidente, né, em espaços onde há tanta visibilidade. Pois é, e aí diante de tudo isso, as críticas dos vizinhos, do Uruguai e do Chile, né, que são... O Uruguai já tem uma visão bem que destoa, não é, do bloco, já estava fazendo negociações à parte. De qualquer maneira, chama a atenção o próprio Boric, né, que é um presidente de esquerda, e coloca ali a posição dele firme e clara em relação à Venezuela, né. Dá para ser de esquerda e discordar dos venezuelanos, não é, professor? Sem dúvida alguma. Na verdade, o Gabriel Boric, Diego, ele faz parte de uma esquerda latino-americana mais arejada do que o PT, né? Uma esquerda mais moderna, né? Mais atualizada com os novos temas, né? Muito identificada, né? Com agendas identitárias, né? Pautas que são importantes para o presidente chileno, como são também, por exemplo, né? Para a vice-presidente colombiana, né? A Francia Marques, né? É diferente, né? Da esquerda mais tradicional da América Latina, né? O PT tem vínculos com uma esquerda mais tradicional, né? Por isso, né, há uma resistência maior, né, não só na figura do presidente Lula, mas no próprio Partido dos Trabalhadores, né, em criticar o Daniel Ortega na Nicarágua, né, em criticar, né, o Maduro na Venezuela. Né, há uma dificuldade um pouco maior em dar esse passo à frente. O Gabriel Boric, né, ele sempre manteve coerência nesse sentido, ele é muito crítico do Maduro, como é muito crítico também, né, do Daniel Ortega, né. É uma esquerda que se permite reconhecer excessos e violações a direitos humanos. O Maduro, ele é homofóbico, por exemplo, né? Nitidamente homofóbico, né? Então isso vai na contramão, né, de algumas agendas que para a esquerda latino-americana mais arejada, mais moderna, são muito importantes, né? A pauta de gênero, né? O Maduro não só é homofóbico, né, como também tem uma postura muito crítica, né, às mulheres, há uma certa misoginia, inclusive, nas falas do Maduro, né, é por isso, né, que ele é uma figura tão criticada pelo Gabriel Boric, né. Então, há sim, né, esquerdas com visões diferentes, né, da Venezuela, como também visões diferentes de Cuba, né, de Nicarágua, né, e cabe ao Brasil talvez dar uns passos à frente, né, com o PT, se arejar um pouquinho, se aproximar, né, de uma esquerda menos tolerável aos abusos praticados por autocratas de esquerda, né, que também, claro, existem na região. Professor, concordamos quanto à inadequação da fala de Lula, né? Já falamos sobre isso. Agora, as críticas feitas aqui no Brasil à situação na Venezuela vão unicamente no sentido de atacar Maduro, que realmente tem um governo criticável. Agora, a oposição a Maduro também deve ser criticada, e aqui no Brasil não é criticada. Guaidó, por exemplo, foi muito celebrado aqui por políticos, até por colegas da imprensa, como se fosse realmente um personagem que estivesse cumprindo um papel decente, quando não era, né? Uma pessoa que se auto-intitula presidente e sai pelo mundo aí sendo recebido por vários chefes de Estado. Então, Lula tratou Maduro de forma inadequada, mas também não há uma inadequação no tratamento à oposição a Maduro aqui no Brasil? Não falta crítica à oposição a Maduro? Perfeito, Chico. Esse é um dos pontos talvez mais sensíveis e necessários, né, quando se pensa em Venezuela, né? O Maduro, claro, né, que é um personagem que podemos criticar, né, de fato ele promoveu ao longo, né, da última década uma deterioração aguda das franquias democráticas no país, né, não há dúvida disso, mas não é possível idealizar a oposição venezuelana. Né? Acho que você, né, tem muito sentido no teu comentário,
né, exatamente porque é uma oposição que tem problemas muito sérios também, né, é uma oposição muito fragmentada, muito dividida, né, que basicamente coincide, né, única e exclusivamente no objetivo de tirar, né, o Maduro do poder, né, seja como for, né, mesmo cometendo abusos, né, e práticas também inconstitucionais, né, que vão na contramão, né, do devido processo legal e do Estado de Direito. Né. O Juan Guaidó é um bom exemplo disso. Né, embora ele tenha sido reconhecido, né, por mais de 50 países do mundo afora, né, como legítimo presidente da Venezuela, na verdade ele se autoproclama presidente, né, numa situação ali confusa depois das eleições, né, de 2018, né, o Brasil embarcou nessa de reconhecê-lo como presidente legítimo à época, né, copiando muito da posição do Donald Trump, né, e de países da União Europeia, mas ele nunca teve legitimidade, nunca teve o controle efetivo da ordem interna na Venezuela, né? Não era sequer uma figura unânime dentro da oposição venezuelana, que, repito, é muito fragmentada, né? E falta aos opositores um projeto de país, efetivamente. Eles não podem simplesmente se limitar a dizer que não querem o Maduro, né, e a condenar o Maduro ou tentar inviabilizar o governo de Nicolás Maduro. Né? Então falta a eles definirem o que eles pretendem para a Venezuela, como eles poderiam contribuir para tirar a Venezuela da crise. Né? E já houve, inclusive, episódios lamentáveis, né, da oposição venezuelana, né? Chico, por exemplo, eles boicotando a participação nas eleições, né? Decidiram não participar de eleições legislativas, né, para tentar, com isso, né, corromper a legitimidade da Assembleia Nacional. Então, práticas que também não convergem muito com aquilo que a gente reconhece, né, como uma democracia saudável. Né? Então, claro, né, que o Maduro é um personagem criticável, né? Ele prejudicou muito do que o bom funcionamento, né, da democracia na Venezuela, mas, né, não podemos idealizar a oposição ou fechar os olhos para abusos e práticas nocivas do ponto de vista institucional, né, que foram cometidas por opositores e partidos de oposição no país.